Boa noite, gente, tudo bem? Segue conforme prometido aqui nossa aula sobre juros simples, respectiva do dia de hoje, que é o dia 9/3, que infelizmente eu fiquei sem luz em casa e não pude dar aula ao vivo para vocês, mas vamos lá, para essa aula não ficar muito longa e cumprir o propósito dela. Então, começando. Nossa aula passará por esses seguintes tópicos. A gente começar com uma introdução sobre as principais variáveis utilizadas na matemática financeira. Vamos passar sobre o tópico específico de capitalização simples, ou seja, juros simples, e finalizando com taxa proporcional. Taxa proporcional está relativa ao juros simples, assim como taxa equivalente está para juros compostos, tá? Vai ter uma aula específica daí para taxa equivalente, diferente dessa aqui agora, como é um conceito mais simples, fica mais fácil passar em conjunto com juros simples. Mas, vamos indo. Introdução. O que são juros? Ceder dinheiro para uma pessoa, seja ela física ou jurídica, é um sacrifício envolvendo riscos e, portanto, deve ser remunerado. Ou seja, quando você empresta dinheiro para alguém, tem o risco da pessoa não te pagar. Então, por exemplo, o ideal seria você diversificar de maneira que você diluísse o risco. Mas o que você poderia fazer nesse sentido com esse tópico em específico? Digamos que você tem R$1.000, você empresta R$100 para 10 pessoas. Se uma das pessoas não te pagar, pense assim que se você prevê que tem grande chance de uma pessoa dessas 10 não te pagar. Então você aplica-se juros em todas elas, de maneira que se 9 delas pagarem, elas conseguem cobrir o prejuízo que teve com essa décima e ainda assim te dar lucro, correto? Ele tem que ser planejado de maneira para cobrir a inadimplência e também cobrir o custo daquele teu dinheiro não estar nas suas mãos agora, que você poderia fazer outras coisas com ele se não estivesse emprestando. Os juros permitem a formação de poupança e novos investimentos na economia. Os juros permitem que a economia que nós presenciamos e vivemos aconteça. Porque pensem que, por que você emprestaria o dinheiro para alguém, por que o banco correria o risco de emprestar o dinheiro para alguém, se não tivesse uma espécie de remuneração em cima disso, certo? Isso permite que a economia funcione como ela é. Por exemplo, permite que as empresas coletem dinheiro das pessoas por meio da emissão de ações, emissão de título de dívida e vários outros conceitos que provavelmente vai comentar mais aqui no decorrer das aulas. Os juros devem ser eficientes e capazes de remunerar e cobrir a perda do poder de compra motivada pela inflação. Então, quando você tem o dinheiro agora, ele teoricamente vale mais do que esse mesma quantidade de dinheiro no futuro. Principalmente porque ele permite que você faça coisas agora que no futuro você não vai poder fazer. A inflação mesmo, ela fica, digamos, subindo os preços, que nem a nossa realidade brasileira aqui, de maneira que você, digamos, há 20 anos atrás, podia pagar R$5 uma coisa que hoje em dia se paga 10. Então, os juros têm que cobrir essa desvalorização da moeda. O custo de oportunidade devido à privação do proprietário de seu dinheiro por determinado período de tempo, ou seja, quando você escolhe um determinado investimento em diante de outro, se aquele outro investimento tivesse mais dinheiro, essa diferença de valor que você ganharia se tivesse optado por aquele outro caminho seria teu custo de oportunidade. Você não escolheu aquela oportunidade, então você está perdendo de ganhar dinheiro, certo? Eu falei um pouco disso na última aula, a gente vai tocar mais esse assunto ao decorrer das aulas aqui. Mas enfim, é o custo que você tem por ter escolhido uma oportunidade diante de outra. E tem que cobrir também os riscos envolvidos, pois sempre existem incertezas em relação ao futuro. Aquela questão que eu te falei, se tem R$1.000, empresta R$100 para 10 pessoas diferentes. Se uma delas não te pagar, os juros das outras 9 tem que ser capaz de cobrir aquilo ali. Se 2 delas provavelmente não vão te pagar, os juros das 8 tem que compensar ali. Entende? Tem essa relação para você não sofrer tanto com os riscos assim, ou seja, você e o banco e todas as pessoas que trabalham emprestando dinheiro para as outras. Ou que não trabalham, né? Que acabam tendo que emprestar para parente, alguma coisa assim. Mas enfim, para parente a gente acaba não cobrando juros. Os juros também são chamados de rendimento do capital, ganho sobre o capital e remuneração do capital. Em cada um dos slides aqui, eu vou pegar e vou colocar outros termos que são utilizados para explicar essa mesma variável, tá? Porque normalmente quando você vai pegar, por exemplo, uma videoaula na internet ou qualquer tipo de conceito e buscar ali no Google sobre matemática financeira, é capaz de aparecer com termos ligeiramente diferentes. Eu vou acabar mudando eles aqui para frente e tornando fixo depois de algumas aulas os termos que são utilizados, por exemplo, de maneira mais profissional, na calculadora financeira e afins, tá? De uma maneira que vai ser um pouco daquilo que vocês viram na escola, pelo menos a utilização dos termos, as fórmulas em si vão ser as mesmas, mas vai permitir que a gente consiga associar mais facilmente quando for utilizar a calculadora financeira. Agora, o que é o capital? O capital pode ser definido como qualquer ativo capaz de gerar um fluxo de rendimentos ao longo de um período de tempo por meio dessa aplicação. Então, normalmente, quando você vê um exercício de matemática financeira, você deve ser lembrado quando vocês viram juros simples, juros compostos na escola, o capital é o dinheiro que você começa. É o dinheiro que, por exemplo, que ele ainda não houve nele a ação dos juros por um determinado período de tempo. Então, o dinheiro antes de valorizar ou antes de desvalorizar. Então, o capital é o valor praticamente inicial, certo?
O capital também pode ser definido como a quantia inicial que se possui ou que se recebe. Exatamente isso. O que é o capital? O capital também pode ser chamado de capital inicial, certo? C0. Principal, P. Valor presente, VP. Esse aqui é o que a gente mais vai utilizar. E valor inicial, valor aplicado, depósito inicial, etc. Então, em exercícios, pode parecer assim, você depositou ou aplicou o valor X a juros simples em determinado período de tempo. Daí é o valor que você começou antes dele, teoricamente, valorizar por causa dos juros. Perfeito? Continuando. O que é montante? É o resultado final obtido pela aplicação do capital, ou seja, é o quanto se recebe ou se paga pelo empréstimo efetuado. Eu vou passar pelos conceitos aqui, daqui a pouco eu vou chegar na fórmula, mas utilizando no exercício fica mais claro o que é cada um, tá bom? Então pensa que você tem o capital, você aplica esse capital, nele são rendidos os juros, e o valor final dele, que seria o capital inicial mais os juros gerados, será o montante, que é o valor final, que já tem o rendimento nele. É composto pelo resultado das somas de um capital e de seus juros produzidos. O montante também pode ser chamado de capital final, valor futuro, que é aqui o que a gente mais vai utilizar também, valor resgate, valor final, valor capitalizado, etc. Certo? São todos os termos que no caso seria o resultado final da aplicação. Então, dependendo do exercício, ele pode chegar e falar isso de uma forma ligeiramente diferente, mas em síntese é o valor final, o valor que já rendeu tudo que tinha que render. O que é o período, que vai ser simbolizado por T ou N, é o espaço de tempo pelo qual o capital ficou aplicado. Ele é formado por um número de períodos que podem ser, por exemplo, dias, meses, trimestres ou anos. Pode também ser representado pela letra N quanto pela letra T, de tempo. Dependendo do tipo de fórmula, dependendo do tipo de aplicação dela, vai utilizar T ou N. Aqui eu vou tentar padronizar, quando estiver mais perto ali eu mostro para vocês certinho o que vai fazer e os porquês, mas no começo vamos fazer assim do jeito que as formas são mais populares, para não ter tanta dificuldade assim, e também caso vocês precisem de um reforço vai ser mais fácil de encontrar, certo? O que é a taxa de juros e OR? É o valor do aluguel do dinheiro, ou seja, a remuneração do fator capital utilizado durante um certo período de tempo. Eu tinha falado juros é a remuneração, certo? Então pense que os juros ele vai estar no formato de dinheiro. A taxa de juros, por outro lado, vai estar em percentual. Vai ser que, por exemplo, o dinheiro aplicado a 1% ao mês. Hoje em dia, 1% ao mês é bastante coisa em aplicação, tá? Mas enfim, é o dinheiro que vai render 0,5% ao mês, ao bimestre, 5% ao ano, certo? Esse percentual é a taxa de juros, está no valor percentual, que é o quanto o teu dinheiro vai render diante daquele valor inicial que ele tem. As taxas de juros se referem a sempre uma unidade de tempo, mês, semestre, ano. A escolha da letra I vem do inglês interest, igual taxa. Enfim, a taxa de juros ela é exatamente a quantidade, a proporção que vai render em cima daquele dinheiro, enquanto os juros é a quantidade de dinheiro que rendeu, tá bom? Isso aqui na fórmula, igual eu falei, fica um pouco mais claro. Lembrando que a taxa de juros pode ser representada em duas formas básicas, sendo ela percentual ou unitária. Aqui na forma percentual, 15% ao ano, 10% ao semestre, 8% ao mês. Como transformar? Você divide ela aqui por 100 para dar essa fórmula unitária. Porque você, digamos assim, no papel, você não pode multiplicar, sei lá, R$1.000 a 15% ao mês. Quanto que vai render depois de um mês? Você não pode pegar esse R$1.000 e multiplicar por 15, certo? Porque 15% de R$1.000, no caso, vai ser representado pela multiplicação de 0,15. Então, seria 15 divididos por 100, certo? Porcento significa que ele está sobre 100. Então, aqui, 15% vai ser multiplicar esse valor, digamos R$1.000, por 0,15, que vai dar igual 150. Então, o juros seria 150, nesse caso, porque é 0,15 vezes 1.000, perfeito? Seria 15% de R$1.000. O juros seria ali 150 e a taxa de juros seria os 15% ou 0,15. Essa confirmação também essa transformação fica mais tranquila quando a gente vê as fórmulas a partir de agora. Regras básicas de juros simples. Na matemática financeira, tanto o prazo de operação como a taxa de juros deve sempre estar expressa na mesma unidade de tempo. Os critérios de capitalização demonstram como os juros são transformados e incorporados ao capital no decorrer do tempo. Simples, linear, composto ou exponencial. Tem essa diferença entre eles, daqui a pouco tem um gráfico que eu já explico melhor. O regime de capitalização simples comporta-se como uma progressão aritmética, PA crescendo de forma linear. Ou seja, como os juros não incidem sobre os próprios juros, ele vai crescer de uma forma constante. Então, se for 15%, que nem R$1.000, ele vai crescer ali R$150,
e todo mês vai crescer R$150 para sempre. Já nos juros compostos, a primeira parcela vai ser 150, depois vai ser, digamos, por exemplo, sei lá, 153, depois 157, e assim vai subindo, certo? Então os juros ele vai aumentando periodicamente porque ele vai sendo incorporado também no capital inicial para somar e aumentar ali o valor ao longo do tempo. Nesse regime, os juros apenas incidem sobre o capital inicial da operação, não se calcula os juros sobre o saldo dos juros acumulados, que eu acabei de falar. Os juros, por incidirem exclusivamente sobre o capital inicial, em uma aplicação de R$5.000, por exemplo, a uma taxa de 2% ao mês, sempre serão R$100. Por quê? 2% de 5.000 aqui é R$100 ao final de cada período. Então, a cada mês vai se acrescentar R$100 de maneira fixa. Já nos juros compostos, esse valor de juros vai aumentando aqui também, tá bom? Dessa forma, o crescimento dos juros no tempo é linear, revelando um comportamento idêntico a uma progressão aritmética. Nesse exemplo, os juros totais da operação em 6 meses serão R$600, seria 6 vezes 100. Como os juros variam linearmente no tempo, a apuração do custo total da dívida no prazo contratado é processada simplesmente pela multiplicação do número de períodos, N ou T, dependendo do qual a gente utilizar, pela taxa do período. Aqui então tem a diferença entre juros simples e os compostos. O juros simples, como ele sempre mantém o mesmo valor de juros sendo acrescido periodicamente, ele acaba crescendo em uma formato de reta. Então naquele exemplo ali anterior, seria por exemplo 5.000, que iria crescendo R$100 todos os meses. Então ele vai subindo de 5.100, 5.000, 5.100, 5.200, 5.300, 5.400 e vai subindo de uma forma linear. Já aqui, nos juros compostos, esse é o caminho da progressão geométrica, ou seja, o valor dos juros vai sendo contabilizado junto no valor que vai se acumulando ali para se somar os próximos juros. Então a primeira parcela vai ser 5.000, a segunda, digamos, vai ser 5.100, a segunda vai ser 5.202, depois 5.306 e assim vai subindo ligeiramente. Mas vai chegar um ponto que esses juros compostos vai ficando cada vez maiores. Essa é a lógica de você investir e a magia dos juros compostos que é tão falada por tantos coaches de investimento por aí. As formas para o juros simples são essas aqui. Parece complexo, é um monte de formas, mas em geral é simples utilizar elas, tá bom? Aqui já estamos utilizando já os termos que vão ser utilizados durante todo o curso, que seria valor presente, valor futuro, N, que vai ser utilizado aqui para o prazo, tá bom? I para a taxa de juros e J para os juros, para o valor dos juros em si em valor monetário. Cálculo dos juros vai ser juros igual a valor presente vezes I vezes N, tá bom? Vezes a taxa vezes a quantidade de períodos. Juros também é igual ao valor futuro menos valor presente, ou seja, é o valor futuro, né, o valor que você obteve por meio da aplicação do valor presente lá mais os juros, e o valor presente que é o valor que você começa. Cálculo para descobrir o valor futuro. Seria valor futuro igual ao valor presente mais juros. E valor futuro igual ao valor presente vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa vezes o número de períodos. Fecha parênteses. Entenderam por que é importante fazer a revisão de matemática básica? Para entender como fazer esse tipo de operaçãozinha aqui. Isso aqui vocês provavelmente já viram na escola. É algo que é bem mais comum de ser visto. Não é complexo aplicar essas fórmulas. Nos exemplos espero que fique bem claro. Mas qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato comigo que eu ajudo vocês da melhor maneira possível, tá bom? Cálculo para valor presente. Valor presente igual ao valor futuro divididos por, abre parênteses, 1 mais a taxa vezes o número de períodos. Aqui está a legenda, tá? Conforme foi falado. Qualquer dúvida, esse slide está disponível para vocês também. Qualquer dúvida que tenham, pode me consultar. Vamos aqui para o exemplo 1. Uma pessoa aplicou R$10.000 a taxa de 2% ao mês durante 12 meses. Determine o valor acumulado ao final desse período e os juros dessa operação. Então, a pessoa aplicou R$10.000 a 2% ao mês durante 12 meses a juros simples. Então, nosso valor presente é R$10.000, que é o valor que a gente está aplicando. Nossa taxa é 2% ao mês. No formato taxa unitária fica 0,02. O que eu fiz aqui? Eu peguei 2 e dividi por 100, que vai dar 0,02. Esses cálculos vão ser fundamentais se você utilizar uma calculadora, até mesmo para facilitar para fazer eles, tá bom? E fazer isso de uma forma mais rápida, não ter que fazer em várias pequenas continhas. Nosso período é 12 meses. A fórmula do valor futuro, você lembra que aquela forma que apareceu ali, se não me engano, na terceira linha, é essa aqui. Seria valor futuro igual valor presente, está aqui em cima 10.000, vezes, abre parênteses, 1
1 é fixo, tá? Por isso que não está aqui presente em lugar nenhum, mais nossa taxa de juros, que seria 2% ao mês, ou no formato unitário, que é dividir esse 2% por 100, vai dar 0,02, vezes 12, que é nosso período, quantidade de período, certo? Então, resolvendo, vai ficar valor futuro igual a 10.000 vezes 1,24, que seria 0,02 vezes 12, vai dar 0,24, mais 1, vai dar 1,24, tá bom? Você lembra que primeiro a gente faz a multiplicação, depois a adição, e a gente só faz o que está fora do parênteses, depois resolver o parênteses inteiro. Então, 0,02 vezes 12 vai dar 0,24, mais 1, 1,24. Fazendo 10.000, que é o nosso valor presente, vezes 1,24, vai dar igual a 12.400. O exercício pede de calcular os juros dessa operação, então a gente vai fazer aquela forma de juros mais básica, que seria valor futuro menos valor presente. Nosso valor futuro é 12.400. Então fica 12.400 menos 100, que é nosso valor presente. 12.400 menos 10.000 vai dar igual a 2.400, tá bom? Exemplo 2. Agora aqui já é outra pergunta, tá? Qual a taxa de juros mensal cobrada em um empréstimo de R$ 1.500 que será resgatado por R$ 2.700 após 6 meses? Perceberam que aqui tem uma magia envolvida? O que está faltando para nós aqui? A taxa de juros, é isso que a pergunta está querendo buscar. E como a gente faz para resolver essa questão? A gente isola. Então, vou mostrar aqui para vocês. Os exercícios que estou cobrando são muito parecidos com esse, tá? O que vai mudar são basicamente os valores, então não se preocupem muito, porque lá não vai estar para confundir vocês. Se forem fazer com base o que já está sendo passado aqui, vai ser bem mais tranquilo para vocês fazerem. Vou mostrar bem aqui. Enfim, vamos lá. Nosso valor presente é R$ 1.500. Nossa taxa a gente não sabe. O período a gente sabe que são 6 meses. O valor futuro é R$ 2.700. Está sendo dado aqui, é o valor que vai ser resgatado, é o valor final depois que os juros agiram, tá? Cuidado para não confundir esses conceitos. Na fórmula, a gente vai utilizar a mesma que a gente utilizou anteriormente. Seria valor futuro igual ao valor presente vezes a parênteses 1 mais taxa vezes o período. Fecha parênteses, tá bom? Então aqui, no valor futuro, a gente substituiu pelos R$ 2.700, igual ao valor presente, que é nossos R$ 1.500, vezes a parênteses 1, que é fixo, mais a taxa que não tem, vezes o número de períodos, 6. Resolvendo, a gente primeiro aqui vai fazer o isolamento. A gente vai pegar aqui os R$ 1.500 que estão multiplicando do lado direito e passar eles dividindo para o lado esquerdo. Então a gente pega aqui 1.500 que está vezes o parênteses, a gente passa ele aqui para o lado esquerdo, dividindo os 2.700. Sempre que a gente viu aquelas regras de operações inversas. Fica 2.700 divididos por 1.500 igual, abre parênteses, 1 mais, interrogação, vezes 6. Fazendo essa divisão, a gente vai ter 1,8. Aqui, como aqui nesse lado não tem mais nada fora o parênteses, a gente pode remover o parênteses, que teoricamente não faz diferença. Então aqui nós temos 1,8 igual a 1 mais, interrogação, vezes 6. Continuando a regra do isolamento, a gente vai pegar aqui e passar esse 1 que está positivo do lado direito, subtraindo para o lado esquerdo. Então vai ficar 1,8 menos 1 igual, interrogação, vezes 6. Fazendo essa subtração aqui, vai ficar igual a 0,8 igual a interrogação, vezes 6. Continuando, o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos pegar esse 6 que está multiplicando do lado direito e passar ele dividindo para o lado esquerdo. Então vai ficar 0,8 dividido por 6 igual a nossa taxa. Enfim, fazendo essa divisão, a gente percebe que a nossa taxa é igual a 0,13. Aqui está em valor unitário, tá? Se for querer passar para percentual, vai ter que multiplicar por 100, que seria a operação inversa de dividir por 100. Então vai ficar igual a 13,33. 333 é infinito é ali, tá bom? Então, para descobrir a taxa, a gente faz esse procedimento aqui inverso, a gente utiliza a mesma forma, só que a gente isola de uma forma ligeiramente diferente. Para quem tem um pouquinho mais de dificuldade na matemática, vai ter os exercícios ali para vocês fazerem, eu peço para tentar seguir esse mesmo procedimento. Colocar aqui no início em evidência quais são suas variáveis, identificar elas, depois montar a fórmula e substituir, e aos poucos resolvendo. Eu vou gravar um vídeo explicando como resolver
os exercícios que eu passei para vocês, tá? Porque igual eu falei, a minha ideia não é que vocês lutem, se desesperem para conseguir nota, é mais que vocês realmente consigam aprender e aplicar e entender esse conceito básico de matemática aplicados aqui, tá? Para gente poder avançar mais com a matéria. Então, a ideia não é que você tente fazer tudo por conta. Eu quero que vocês realmente tentem fazer tudo por conta, mas caso não consigam, vai ter esse vídeo de apoio, vai ter os slides e vai permitir que vocês consigam ali, quem não conseguiu entender, ver onde que errou, tá? Então isso aqui no nosso ensino à distância, que vai continuar assim, pelo menos até o dia 17, segundo a instituição, nós vamos ter que trabalhar dessa forma aqui um pouquinho mais, com mais videoaulas, até que seria necessário ali, para poder pegar e dar esse suporte maior para vocês e tentar ajudar ainda mais. Mas caso tenham dúvidas, me contate por WhatsApp, eu sempre tento ajudar vocês conforme for possível, tá bom? Exemplo 3. Quanto tempo leva para um capital triplicar de valor a taxa de 20% ao ano? Esse aqui é um pouquinho mais difícil de conseguir visualizar, porque ele envolve um pouquinho mais, não macete matemático, mas apenas o conhecimento de como as coisas podem ser feitas lendo bem e interpretando corretamente o exercício. A taxa a gente tem, né? É 20% ao ano, a gente quer descobrir quanto tempo demora para um valor triplicar. 20% ao ano é igual a 0,2, a gente pega 20 divididos por 100, então a taxa de valor unitário é 0,2. N a gente não sabe, porque a gente quer descobrir quanto tempo o valor leva para triplicar o valor. Detalhe aqui agora. Isso aqui é a parte mais importante desse tipo de exercício, porque envolve vocês conhecerem esses conceitos, tá? Matemáticos mais básicos para conseguir interpretar. Quanto tempo leva para um capital triplicar de valor a taxa de 20% ao ano? Ou seja, nosso valor futuro tem que ser 3 vezes maior que o valor presente, certo? Para o capital triplicar de valor, teoricamente tem que ser 3 vezes maior do que o valor inicial. Então, o valor futuro é igual a 3VP, porque é o valor triplicar, tá bom? Então, nós temos a taxa que vai triplicar nosso valor. Nós não sabemos o tempo que leva para triplicar esse valor, mas a gente já sabe que o valor que nós queremos obtivar aqui, que vai ser o nosso valor futuro, é 3 vezes o nosso valor presente, que é o quanto a gente está investindo agora para ele triplicar, tá bom? Então, é por causa disso. Se fosse quanto tempo leva o capital duplicar, ia ser o valor futuro igual a 2 vezes o valor presente. Isso aqui é o exercício mais difícil, aqui vocês vão ter que praticar. Quem não entender isso aqui de início vai me perguntar no WhatsApp ali, eu vou responder, tá? Para vocês conseguirem captar essa informação aqui. Mas pense que se fosse quanto tempo leva o valor quadriplicar, seria o valor futuro igual a 4 vezes o valor presente, tá bom? É um pouquinho mais complexo o exercício, mas ainda assim não é a coisa mais difícil do mundo. Basta ali entender esses pequenos macetes da matemática. Resolvendo o exercício, é a mesma fórmula, tá? Seria valor presente igual ao valor... valor futuro igual ao valor presente vezes, parênteses, 1 mais nossa taxa vezes o período. Só que aqui, no lugar do valor futuro, a gente já colocou automaticamente essa definição aqui. Valor futuro igual a 3 valor presente, porque é o triplo do valor presente que a gente quer como nosso objetivo. Então, 3 vezes valor presente igual ao valor presente vezes, parênteses, 1 mais 0,2 vezes n. Na próxima linha, nós já... Por exemplo, aqui, para resolver, isso aqui é um detalhe importante. Por que eu coloquei 2 aqui dentro? Porque, teoricamente, não faz diferença alguma o valor que você escolher colocar aqui dentro. Não faz diferença nenhuma, zero. Podia ser 1000 aqui dentro, podia ser 10, podia ser 50, podia ser 65, sei lá, podia ser o valor que vocês quisessem, tá? Eu coloquei 2 porque é mais fácil de resolver. Poderia ser qualquer valor que vocês quisessem aqui dentro, tá? Por quê? Aqui não especifica quanto que é o capital, só especifica que a gente quer triplicar ele. Ou seja, qualquer valor que a gente escolher para substituir aqui o VP vai dar certo o resultado, tá bom? Só confia. Se vocês quiserem fazer esse exercício para praticar com 5, com 10, o valor que vocês quiserem aqui dentro do lugar do VP, vai dar o mesmo resultado. Só peço que se quiserem praticar, vale a pena para ver como realmente dá o mesmo resultado. Então, próxima linha, 3 vezes 2 igual a 6. E aqui embaixo está a repetição, igual a 2 vezes, parênteses, 1 mais 0,2 vezes nossa incógnita. Como que a gente resolve isso aqui? Seguindo a mesma ordem exterior. A gente passa o 2 que está aqui do lado direito, dividindo para o lado esquerdo. Então, vai ficar 6 divididos por 2, igual a 1, mais 0,2 vezes a nossa incógnita, igual a 3. Tá, mas qual que seria aqui a questão e por que, teoricamente, não faz diferença não substituir? Vocês, se vocês quisessem, podiam diretamente aqui pegar esse valor presente e mandar ele para o lado esquerdo dividindo. Ficaria 3 vezes VP divididos por VP.
Como tem VP em cima e VP embaixo, teoricamente ambos equivalem a 1, perfeito? Então seria 3 vezes 1, basicamente. Por isso que não faz diferença o valor que vocês substituem. Se quiserem só pegar, por exemplo, aqui, basicamente cortar e deixar somente 3 desse lado, igual o que está dentro do parênteses, também pode, tá? Tem várias formas diferentes de resolver isso aqui. Teoricamente, o mais fácil e que normalmente funciona é você substituir por alguma coisa, daí você vai vendo os números acontecer ali e se perde menos. Mas se tiver uma boa prática essa questão de simplificação, de equivalência e tal, pode simplesmente mandar ele para o lado aqui esquerdo, dividindo, transforma ele 1 sobre 1 vezes 3, vai dar 3 sobre 1, que é igual a 3. Ou vocês podem simplesmente cortar de cada lado, ou passar ele dividindo para baixo e cortar o que está em cima pelo de baixo e deixar somente o 3. Tem N maneiras de resolver isso aqui. Mas podem ver que todos vão resultar dessa forma aqui, com 3 desse lado, 1 desse lado direito, mais 0,2 vezes interrogação. Vai ter um exercício desse para vocês praticarem na lista. Peço que vocês tentem fazer, repetindo passo a passo que foi feito aqui, para conseguir fazer e praticar e ver se restou alguma dúvida. Qualquer coisa, estou à disposição. Continuando a resolução, a gente vai pegar agora esse 1 e passar subtraindo para o lado esquerdo. Vai ficar aqui no total 3 menos 1 igual a 0,2 vezes nossa incógnita. Aqui, feita a subtração, vai ficar 2 igual a 0,2 vezes a incógnita. A gente pega esse 0,2 agora e passa ele dividindo para o lado esquerdo. Vai ficar 2 divididos por 0,2. Ou seja, nossa incógnita é igual a 10. Ou seja, levaria 10 no caso 10 anos para levar e transformar aqui, triplicar esse valor presente para esse valor futuro aqui. Perfeito? Então, levaria 10 anos. Aqui a pergunta é quanto tempo leva o capital triplicar a taxa de 20% ao ano. Seria 10 na unidade de tempo que está ali sendo passada. Esse exercício aqui, eu sei que ele é mais confuso, ele é um pouco mais complexo, mas em síntese, pegando os macetes e a lógica por trás dele, fica fácil de resolver. Um jeito mais fácil que pode ser, seria nem substituir nada e realmente pegar esse valor presente do lado direito, mandar dividir para o lado esquerdo, e daí vocês vão simplificando até chegar nesse formato que está aqui, tá bom? Qualquer dúvida que tenham, me contatem. Enfim, juros simples é basicamente aquilo. Agora é praticar e conseguir aplicar nos lugares. O juros simples basicamente não é utilizado no mundo, talvez só em regra mais de exceção. Só em situações de exceção. Regra de exceção não pega bem ali. Mas enfim, o que a gente normalmente estuda são os juros compostos e o que se deriva dele e as fórmulas que utilizam os juros compostos como base, os mesmos conceitos que estão ali. Porque é o que o mercado financeiro utiliza e por isso é importante saber dessa forma e se torna mais prático para o dia a dia e conseguir aplicar em uma situação real. Agora a gente vai ver o conceito de taxa proporcional, ele é a finalização da nossa aula. Taxa proporcional. Toda operação envolve dois prazos. O prazo que se refere à taxa de juros, certo? Então, por exemplo, 5% ao mês, 10% ao ano, por aí vai. E o segundo ponto é o prazo de capitalização ocorrência dos juros. Para o uso das formas de matemática financeira, é necessário que esses prazos sempre estejam na mesma base de tempo. Qual que é o problema? Às vezes você vai ter os juros, por exemplo, em mês, e o exercício vai perguntar para você em um período de tempo diferente, por exemplo, dias. Daí o que você tem que fazer? Você tem que converter essa taxa de juros para o período que é necessário para você fazer aquela operação. No regime de juros simples, você pode fazer a transformação de uma taxa para outra por meio da denominada taxa proporcional de juros, também chamada de taxa linear. Essa taxa proporcional é obtida por meio da divisão de uma taxa em períodos menores ou multiplicação para períodos maiores, de maneira que obtemos o mesmo valor proporcional para escalas diferentes. Isso aqui, falando teoricamente, parece muito mais complexo do que realmente é. Tá? No exemplo, vocês vão ver que isso aqui é bem simples. Exemplo 1. Calcule a taxa anual proporcional a 5% ao mês e 10% ao semestre. Solução: 5% ao mês. Nós estamos convertendo para o ano. Quanto que vai render ali, quanto vai ser o tamanho de taxas em um ano? Você vai pegar 5% e vai multiplicar por 12, porque um ano tem 12 meses. Então, se é 5% ao mês, em um ano vai ter 60% de juros, certo? Nesse período. Fácil, né? Você vai pegar e multiplicar, caso o período seja maior, e dividir se o período for menor. Nesse caso aqui, a gente está passando 5% ao mês para o ano. Então, a gente multiplica vezes 12, porque tem 12 meses num ano. 10% ao semestre, ou seja, a gente vai pegar aqui, certo? E vamos multiplicar vezes 2. Porque dentro de um ano nós temos 2 semestres, tá?
Isso aqui pode ser um pouquinho confuso, mas se parar para ver e praticar, que nem vai ter um exercício, fica bem mais tranquilo de ser feito. Então, nós temos 10% ao semestre, para virar em um ano a gente multiplica vezes 2, porque dentro de um ano tem 2 semestres. No caso, para converter a taxa mensal por ano, a gente multiplica por 12, porque em um ano tem 12 meses. Isso aqui vai depender da escala comparativa que está acontecendo ali no que o exercício está solicitando. Mas enfim, basta fazer uma multiplicação, uma divisão simples, que você já consegue obter o resultado. É importante mais pegar o conceito, certo? Continuando, exemplo 2, calcule a taxa bimestral proporcional a 3% ao mês e 6% ao semestre. É aqui que está a questão que vai modificar um pouquinho que a gente viu no slide anterior. Então, primeira vez, 3% ao mês. Então, já vai pegar e vai multiplicar vezes 2, porque nossa taxa aqui é mensal, no caso ela é menor, né, do que um bimestre, então a gente multiplica por 2, então vai dar 6% ao bimestre. Se um mês é 3%, 2 meses vai ser 6%. Mas o lance aqui que é 6% ao semestre, desculpa. Quantos bimestres tem dentro de um semestre? Tem 3, perfeito? Um semestre é composto por 3 bimestres e 6 meses, perfeito? Então, se dentro do semestre nós temos 3 bimestres, a gente vai pegar aqui e fazer a divisão. Aqui vai ser o oposto. Então, nossos 6% vai ser, no caso, divididos por 3, que vai dar igual a 2% ao bimestre. Então, pense, um bimestre 2%, 2 bimestres 4% e 3 bimestres 6%, que no caso 3 bimestres é um semestre. Então, dá e fecha a conta em 6%. Tá bom? Em juros simples aqui é mais fácil calcular, em juros compostos é um pouquinho mais complexo. Mas enfim, vocês vão passar por isso, vão superar e vão ser aprovados no final do bimestre e semestre e vão ser felizes pro resto da vida, tá bom? Então não se preocupem muito agora. Tentem fazer os exercícios, essa é a parte mais importante para a fixação do conteúdo e começar a entender esses conceitos. Exemplo 3. Uma aplicação financeira tem uma taxa de rentabilidade de 2% ao mês a juros simples. Determinar o montante de uma aplicação de R$1.000 por um prazo de 10 dias. Qual que é o lance aqui? Nós temos aqui nosso prazo em dias e nossa taxa de juros está ao mês. Então aqui a gente vai ter que utilizar a taxa equivalente, né, para conseguir pegar e aplicar no exercício de juros simples que a gente viu mais da metade da aula. Então, isso aqui não é muito difícil, só envolve bem conhecer essa questão de proporções e entender a lógica que há por trás disso aqui. Para resolver, a gente vai fazer o mesmo procedimento que estava fazendo nos exercícios de juros simples. Então, a gente vai pegar aqui, colocar em evidência, valor presente igual a R$1.000. Aqui que está o grande lance. Nossa taxa, se lembra, nossa taxa de juros está ao mês. Só que a gente tem que converter ela para dias. Como a gente converte mês para dias, a gente divide por 30. Então, a gente vai pegar 2% e dividir por 30, por são 30 dias em um mês, vai dar igual a 0,0667%. Tá bom? São 30 dias, então a gente divide por 30, porque a gente quer converter de mês para dias. Se fosse uma escala diferente, provavelmente a divisão seria diferente, ou seria até mesmo multiplicação. Mas o segredo é ver os exercícios, praticar para realmente conseguir aprender a ver esse tipo de detalhezinho aqui nos exercícios. Detalhe que ainda é por cento, tá? Então a gente vai ter que dividir por 100 para aplicar no exercício para transformar em taxa unitária. O nosso N vai ser 10 dias e o exercício, a fórmula em si vai ser a mesma que a gente utilizou no exercício de juros simples. Vai ser valor futuro igual ao valor presente vezes a parênteses 1 mais taxa vezes período. Aqui, substituindo pelas variáveis, vai ficar assim. Valor futuro igual ao valor presente, que é 1.000, vezes 1 mais. Nossa taxa, que agora aqui já está dividida por 100, 0,00667 vezes 10. Agora, para resolver, é basicamente o que vocês fizeram e viram aqui desde o início da aula. Valor futuro igual a 1.000 vezes o resultado que daqui dentro, vai ser esse valor aqui, vezes o 10, mais 1, vai dar aqui no total 1,00667. Só gravei esse vídeo meio tarde, então às vezes posso ficar um pouco mais confuso que o habitual. Então aqui, vezes 1.000 vai ficar igual a R$1.000, no caso, 1.006,67, tá bom? Então, os procedimentos em geral são os mesmos, que varia somente a lógica que há por trás de uma conversãozinha ou outra. Mas em si não é para ser a coisa mais difícil do mundo. Confunde porque envolve bastante detalhezinhos ali dentro do exercício. Mas enfim, eu sugiro que vocês pratiquem nesses exercícios, tentem fazer por conta. Eu vou pegar e vou divulgar posteriormente para vocês, provavelmente até a próxima semana ali, o vídeo com a resolução dos exercícios, mas caso tenha uma dúvida, já entre em contato comigo que eu vou tentar passar para vocês as dúvidas, para os exercícios ouvidos, as respostas ali, para que vocês conseguirem pegar
e superar as dificuldades. Eu estou à disposição de vocês para tentar que o aprendizado seja mais rico possível e que vocês superem as dificuldades, por mais que eu esteja trabalhando aqui à distância, tá? Então esse contato é fundamental, esse feedback é fundamental para eu saber como vocês estão indo, e se eu devo pegar, por exemplo, parar num tipo específico de conteúdo, explicar mais ele, ou se eu posso ir progredindo, tá bom? Então eu preciso saber e ter esse retorno de vocês. Se vocês tiverem dúvida, entre em contato comigo para resolver essas dúvidas, e se não tiverem dúvidas, me avisem que tá ok, tá tranquilo, para que eu possa continuar, tá bom? Enfim, a aula de hoje é isso. Então nós vimos sobre juros simples e como converter taxas para ser utilizadas em exercícios de juros simples, tá bom? Normalmente essa conversão de taxa eu acredito que seja um pouco mais confuso que o resto, porque você tem que ter essas proporções, certo? Quanto de determinado período cabe dentro de outro e saber se vai multiplicar ou dividir em relação a isso, certo? Mas aqui no exercício está explicado. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu quero que eu explique isso aqui novamente e afins, me comuniquem, eu tento ajudar vocês da melhor forma possível, tá bom? Gente, muito obrigado por terem visto esse vídeo até o final. Deixem o like, brincadeira. Enfim, qualquer dúvida que tenham, me contatem. A próxima aula vamos tentar fazer por reunião, porque fica mais fácil de eu acompanhar vocês, tá bom? Me afoguei aqui, tá? Fiquem tranquilos, não é Covid. Então, qualquer dúvida que tenham, entre em contato comigo. Tentem fazer esse exercício para me encaminhar ela e eu poder ajudar vocês, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima aula.